Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu me chamo Rafael Zamora, eu sirvo a Deus ali na Igreja Trindade Santa, juntamente com a minha família. E para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui, neste Minuto com Deus, neste devocional que estamos aqui, esta é a ferramenta que o Senhor tem nos dado para a propagação da Palavra de Deus. Vamos meditar alguns minutos aqui numa passagem no livro de Josué, e eu tenho certeza que será uma bênção e servirá de edificação para todos nós. Josué capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia. Irmãos, este texto é um texto que marca o início de uma nova história, o início de um novo tempo na vida do povo de Israel. Todos nós sabemos que Israel passou 430 anos aproximadamente sendo escravo no Egito, e através de Moisés, Deus tirou o povo de lá, conduziu este povo pelo deserto por 40 anos, rumo à terra prometida, rumo à terra que Deus havia prometido para eles entrarem, que Deus havia prometido a Abraão. E quando o povo chega próximo à terra, próximo à entrada da terra, a Bíblia diz que Deus recolhe Moisés. Moisés é morto. E agora Josué, que serviu a Moisés, Josué que foi servo de Moisés, como nós lemos aqui no texto, porque são parênteses aqui rápido. Ninguém pode ser líder antes de ser servo. Ninguém pode ser honrado antes de honrar. Ninguém pode ensinar se não se senta para aprender. Amém? Então Josué, aconteceu isso com ele. Ele foi servo antes de ser líder. Glórias a Deus. E quando Josué começa a assumir a liderança do povo, quando ele começa a assumir a liderança do povo de Israel, nessa tarefa de entrar com o povo para dentro da terra prometida, Deus vai falar com ele. E as primeiras palavras que Deus fala com Josué, aqui no versículo 2, me traz muitas lições. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste tempo. A primeira palavra que Deus lança para Josué, no versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Josué, agora a tarefa está nas tuas mãos. Moisés foi um grande líder, foi um grande homem de Deus. Através de Moisés, Deus fez muitos milagres. Deus abriu o mar vermelho, Deus enviou as 10 pragas, Deus conduziu o povo com maná, com água que saía da rocha, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia. Ou seja, através de Moisés, Deus fez muitos milagres. Através de Moisés, os 10 mandamentos veio. Através de Moisés, os 613 mandamentos veio para o povo. O povo conheceu a lei, conheceu mais de Deus através de Moisés. Então Josué poderia estar um pouco temeroso, porque Moisés foi um grande líder, mas agora era com Josué. Então Deus fala para Josué: o Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Josué, rompa com o passado. Moisés foi uma bênção. Moisés fez muitas coisas, mas agora, Josué, é eu, você e o povo. Aleluia. Estão me entendendo, irmãos? A partir de agora, Josué tinha que esquecer o que Moisés fez, esquecer no bom sentido da palavra. E Josué deveria entender que a partir daquele momento era ele, Deus e o povo. Ele tinha que assumir aquela posição, ele tinha que romper com aquele passado. E isso serve para mim, serve para você. Nós não podemos ficar, irmãos, nos apegando ao passado, às coisas que já foram, às coisas que já aconteceram. Principalmente eu quero trazer aqui sobre erros, sobre coisas do passado que nos trazem angústia, que nos trazem tristeza, ou pessoas que já se foram, pessoas que já desceram a sepultura, que o Senhor já recolheu. Às vezes nós ficamos pensando demais, ficamos apegados demais às situações e esquecemos que temos um presente para viver, esquecemos que temos um futuro pela frente. Então, irmãos, não fiquem apegados a essas coisas, tenham umas boas lembranças, mas às vezes más lembranças também nos trazem coisas ruins. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Então Paulo nos deixa uma lição, Deus nos deixa uma lição com Josué, o passado que nos traz o sofrimento, o passado, erros que cometemos. Isaías capítulo 43, versículo 20, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados,
pecados, Ele lança no mar de esquecimento. Então não fique se remoendo, não fique lembrando dessas coisas que te trazem angústia. Esqueça o passado. Se você já é uma nova criatura em Cristo, se você já é uma nova pessoa, se isso já está no passado que não te trouxe muita coisa produtiva, entenda uma coisa: Deus é Deus de hoje e Deus é Deus de amanhã. Aleluia, o passado ficou, não podemos consertar, mas o presente e o futuro nós podemos consertar. Aleluia, essa é a primeira lição de Deus para Josué: Moisés é morto. A segunda lição: levanta-te, pois, agora. Ou seja, Josué, não basta você esquecer o que ficou para trás. Josué, não basta você ser curado das suas feridas, você precisa tomar uma atitude. Levanta-te agora, Josué. Levanta-te, você tem um povo para liderar, você tem toda uma situação para fazer. Qual é a segunda lição de Deus para Josué? Tome uma postura, tome uma atitude, se levante. Sabe por quê, irmãos? Porque uma atitude nossa pode mudar muita coisa no mundo físico e no mundo espiritual. Uma postura que nós tomamos pode trazer consequências muito boas. Glória a Deus. Quer ver um exemplo que me vem à memória? Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24 em diante. É dentro do capítulo 7. A Bíblia diz, irmãos, que Samaria ela é cercada pelos inimigos. Ou seja, a comida que tinha lá dentro, aos poucos foi acabando por eles estarem cercados. Foi acabando, até que chegou a fome, chegou a escassez. E a Bíblia diz que do lado de fora do arraial existiam 4 amigos, 4 leprosos, que por serem leprosos não podiam entrar para dentro da cidade. Por quê? Os irmãos sabem que leprosos não podiam conviver em sociedade, deveriam ser afastados. Então a comida deles também acaba, eles chegam a um dilema: se nós entrarmos na cidade, vamos ser apedrejados. Se nós formos até o inimigo, vamos morrer. Se nós ficarmos aqui parados, morreremos de fome. Então eles chegam ao impasse. Nós não precisamos fazer alguma coisa. Só sabemos de uma coisa: do jeito que está, não pode ficar mais. Aleluia. É isso que Deus fala comigo e Deus fala com você. Não, do jeito que está, não pode ficar mais. Não podemos nos acomodar, não podemos estacionar. Devemos tomar atitudes no mundo de Deus. Aleluia. No reino de Deus, me perdoe. E quando eles começam a andar, quando eles começam a caminhar em direção ao exército inimigo, a Bíblia diz que eles estão caminhando lá no arraial dos inimigos. Os inimigos começam a ouvir barulho de carros de guerra, começam a ouvir barulho de cavalos de guerra, começam a ouvir barulho de um grande exército vindo ao encontro deles. Eles começam a entrar em desespero, pensando: Israel fez aliança com outros reinos e está vindo nos destruir, vamos embora. A Bíblia diz que os inimigos nem pegaram suas coisas, só pegaram seus cavalos e fugiram. Deixaram tendas, deixaram ouro, deixaram prata e deixaram comida à vontade. Aleluia. Ou seja, a atitude que os leprosos tiveram de não ficarem parados, de começarem a caminhar. Quando eles começaram a caminhar, Deus trabalhou lá no arraial. Deus mandou um barulho lá no arraial. Deus incomodou os inimigos lá no arraial. Os leprosos caminhando aqui e Deus trabalhando lá. Eles não estavam vendo, eles só estavam caminhando, só estavam tomando atitude, mas Deus já foi lá na frente e trabalhou por eles. E assim que Deus quer na minha vida e na sua vida. Quando nós tomarmos uma atitude, tomarmos uma decisão, Deus começará a trabalhar por nós. Deus vai lá na frente, mesmo a gente não enxergando, mas através da atitude que tomarmos, Deus vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. E para encerrar, irmãos, Deus fala para Josué: esquece o passado, levanta agora, toma uma atitude. E terceiro, você e esse povo. Aleluia. Você vai trabalhar, Josué, com esse povo. É esse povo que eu tenho te dado, é com ele que você vai trabalhar. Josué deveria aprender a trabalhar com aquilo que ele tinha nas mãos. Aleluia. Lembra do cego de Jericó? Já diz a expressão, cego de Jericó. Ele era cego, porém não era surdo e nem era mudo. Quando ele viu o barulho da multidão, ele ouviu, ele começou a gritar. Ele ouviu, perguntou quem era, então ele usou seu ouvido e usou a sua boca. Não tinha olhos para enxergar. Perdão, ele tinha olhos, mas ele não enxergava, não tinha visão. Mas ele tinha fala e tinha audição. Então ele usou aquilo que ele tinha. E ele começou a clamar, começou a gritar: filho de Davi. E Josué ia ter que usar aquele povo. Olha o que Deus diz: é o povo que eu te dou, para que você... a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você vai entrar com esse povo, Josué. É eles que você vai usar. É isso que eu tenho te dado nas tuas mãos. Então, irmãos, aprenda a trabalhar com o que Deus te dá. Aprenda a fazer. Ah, mas eu não tenho quase nada, como disse aquela mulher. Eu tenho apenas uma pequena botija de azeite.
mas foi através daquela pequena botija de azeite que Deus multiplicou e fez um grande milagre. Você pode achar que para você é pouco o que você tem, mas esse pouco que você tem, Deus pode fazer muito. Aleluia. Amém? Então eu deixo essas 3 lições para os irmãos. Vamos romper com o passado, aquilo que nos traz sofrimento, aquilo que não nos agrega mais, ficou para trás. Segundo, tome uma atitude, vamos tomar uma postura, e quando nós tomamos uma atitude, Deus trabalha por nós. E terceiro, aprenda a usar o que você tem nas mãos, aprenda a trabalhar com o que tem. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vai aparecer aí todos os links na descrição para as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.